João 4, versículo 13 e 14. É o texto que nós vamos meditar nessa tarde. Você que me escuta, uma honra para mim poder compartilhar esse tempo com você. Talvez o seu tempo de almoço, talvez você está no trabalho, está aí dirigindo, lavando, passando, cozinhando, enxaguando. Talvez você está nos seus afazeres aí, mas de fato para mim é uma honra poder compartilhar esse tempo com você. Eu quero meditar com você em João 4, 13 e 14 inicialmente. O texto diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O contexto aqui, nesse texto, é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Provavelmente você conhece, já leu, já ouviu esse texto. Uma mulher pecadora, uma história complicada. O contexto ali revela que ela já tinha tido 5 maridos e o homem que ela estava envolvida não era marido dela. Que vida complicada, decisões erradas, uma carga emocional muito forte, um peso emocional muito forte. Necessidade em todas as áreas aquela mulher tinha. O diálogo com Jesus nos revela isso. Ela estava no poço porque tinha necessidades físicas. Foi lá buscar água, né, para atender as demandas da sua casa. A conversa demonstra uma necessidade emocional, relacionamentos frustrados. As pessoas da cidade não gostavam dela, por isso ela foi mais tarde ao poço, ela não estava junto com outras mulheres. Por causa da vida e das decisões que ela tomou, ela era rejeitada pela sociedade na qual ela vivia. O texto também revela uma necessidade espiritual, porque justamente ela, quando percebe que Jesus é um homem de Deus, ela fala: vejo que o Senhor é profeta. E ela pergunta: onde que eu devo adorar? Os nossos pais disseram que é no monte, os judeus dizem que é em Jerusalém. Qual que é o lugar que eu devo adorar o Senhor? Então ela buscava a Deus, mas não sabia, não o encontrava, não tinha um relacionamento real com Deus. Havia necessidades em todas as áreas na vida daquela mulher. E aí Jesus diz que a água que ele dá produz uma fonte a jorrar. Existem necessidades na nossa vida em todas as áreas. Temos necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais, mas aí Jesus propõe uma solução de uma vez por todas. Jesus, ele propõe algo que resolveria todas as necessidades daquela mulher e as nossas, eu penso. Que água seria essa? Que fonte seria essa? A água que eu lhe der vai produzir em você uma fonte, foi o que Jesus falou para aquela mulher. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto de Efésios aqui está falando da união, da conexão do homem e da mulher, mas de uma maneira mais profunda. O apóstolo Paulo, ele fala: na verdade eu me refiro a Cristo e à igreja, onde os dois se tornariam uma só carne. O homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, para que os dois se tornem uma só carne. E ali Paulo ele completa dizendo: estou me referindo a Cristo e à igreja. E aqui nesse texto diz que Cristo, ele santifica a igreja, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra. Em vários textos da Bíblia, a água simboliza a palavra. Beber da água que Jesus dá é beber da palavra. João 15, 11, Jesus disse: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tudo o que Jesus falou foi para produzir em nós alegria, satisfação, plenitude de vida. Muito embora o início da caminhada, Jesus, ele no começo da caminhada cristã, Jesus nos atrai oferecendo solução para as nossas necessidades.
Quem tem sede, vem a mim e beba, Jesus disse. Eu sou o pão da vida. Jesus curava enfermos, Jesus atraía as pessoas, resolvendo problemas. No desenvolvimento da caminhada, ele falava de cruz. Ele dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Falou com os discípulos, na multiplicação dos pães, quando ele fala que tinha que comer da carne, beber do sangue para ter parte com ele, a grande maioria, toda aquela multidão vai embora. E Jesus pergunta para os discípulos: vocês também não querem ir? E aí Pedro tem aquela frase reveladora, revelada pelo Espírito Santo: a quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele entende o compromisso de estar com Jesus, apesar de, em muitas situações, nós enfrentarmos dores, cruz, uma entrega profunda. Mas quando a gente caminha um pouco mais, essa revelação de que Jesus tem plenitude de vida. Jesus não quer resolver o seu problema apenas, o seu problema pontual. Jesus não quer que você viva uma vida de sofrimento, uma vida de crucificação constante, porque na verdade, na vida do próprio Jesus, a cruz não foi o propósito de Deus. A cruz foi processo. Jesus, depois da cruz, depois de 3 dias, ele ressuscita com todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Essa é a vida que Deus tem para os seus filhos. E aí é o que Jesus fala em João 15, ele fala: eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O segredo para viver plenitude em tudo, o segredo para ter alegria completa é organizar a vida de acordo com o que Jesus falou. De acordo com a palavra de Deus e a palavra de Jesus. Na verdade, Jesus, ele é o verbo encarnado. João registra isso no primeiro capítulo do Evangelho, segundo ele escreveu. Jesus é o verbo encarnado, ele é a palavra viva de Deus. E organizar a vida de acordo com a palavra é o segredo para ser feliz em todas as áreas. Na área material, na área emocional e na área espiritual, sem dúvida. Deus falou com todos os líderes no decorrer da história bíblica. Atenta para o livro da lei. Atenta para a palavra. Ouve a palavra. Põe em prática a palavra. Deus falou com Moisés. Na verdade, deu a lei através de Moisés. Deu o livro e as primeiras palavras escritas foram através de Moisés. O fundamento para se construir um relacionamento com Deus. Porque, na verdade, Deus nunca foi um Deus legalista. Deus sempre foi um Deus de graça, um Deus gracioso. Mas a lei veio como fundamento para que nós pudéssemos construir uma vida com Deus. Deus deu a lei através de Moisés. Deus falou para Josué: medita nesse livro de dia e de noite, Josué. Eu tenho muitas vitórias, eu tenho muitas conquistas. Onde você puser a planta do seu pé, eu vou te dar por herança. Tão somente cuida para não se desviar da palavra. Deus falou com Saul. E, na verdade, Saul perdeu o trono por não dar ouvidos à palavra, aos detalhes. Deus falou através de Samuel que era para acabar com os amalequitas, com o rei, com tudo. Era um povo mau, era um povo ruim, e Deus estava trazendo juízo sobre aquele povo. E Saul desobedece a ordem de Deus, a palavra de Deus. Deus falou com Davi, Deus falou com Salomão. Os reis de Israel, todos eles, foram orientados a dar ouvidos à palavra. E, na verdade, o cativeiro veio porque eles se afastaram da palavra. O cativeiro do povo de Israel foi porque eles se esqueceram da palavra. Olha que forte, Deuteronômio, olha. O que a Bíblia diz? Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, diz assim, ó: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, a palavra, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e bendita será a sua amassadeira de pão.
Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão para muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não de baixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, para guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. A bênção persegue aquele que obedece à palavra, aquele que não se desvia da palavra. E, na verdade, a solução para a nossa sociedade é a palavra, não é nem a direita nem a esquerda. O texto fala que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, se mantenha na palavra. A palavra de Deus, a obediência à palavra é o que traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas tem maldição para quem não obedece. Ele continua no texto, nós lemos aí até o versículo 14 de Deuteronômio 28. Olha o versículo 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre, inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugens nas plantas, e isso os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Avança um pouquinho, versículo 36. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio, de escárnio, entre todos os povos para onde o Senhor os levar. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Porque o povo de Israel não deu ouvidos à palavra. Tinha uma promessa de bênção, mas veio maldição. E aí
ele conclui, 28, 58 e 59. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei escrita neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor, seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras e enfermidades graves e duradouras. Muito forte. Pecado é não dar ouvidos à palavra de Deus. Sempre que não damos ouvidos à palavra, vamos sofrer. Não é, na minha interpretação, necessariamente que Deus nos castiga quando a gente não dá ouvidos à palavra. Na verdade, o castigo já está à nossa disposição. Quando Adão não deu ouvidos, veio maldição sobre o planeta. E a palavra de Deus é justamente para me livrar dessa maldição. Dar ouvidos à palavra é me proteger da maldição que está na terra. Quando eu não dou ouvidos à palavra, quando eu não organizo a minha vida de acordo com a palavra, eu estou decidindo viver debaixo de maldição. Muitos, às vezes, não sabem disso. Talvez você está me ouvindo e você não sabia disso, que existe maldição. Na verdade, existem 3 formas de viver a vida na terra. Uma é a vida natural. Talvez alguns até vivam essa vida natural. A vida natural é plantar e colher, é trabalhar no esforço do seu braço e ter o resultado do seu esforço. É uma maneira de viver. Outra maneira de viver é viver debaixo de maldição. Eu penso que muitos, às vezes, vivem debaixo de maldição. O que é viver debaixo de maldição? Existem pecados que abrem portas para a ação de demônios. Existem pecados que fecham portas de bênçãos na nossa vida. E tem gente que vive debaixo de maldição. Nada que faz dá certo. Ou tudo que faz dá errado. As coisas não prosperam. A pessoa é trabalhadora, a pessoa é honesta, a pessoa faz tudo assim no natural, correto, mas parece que as coisas não rompem. Às vezes tem uma maldição. E tem aqueles que vivem debaixo de bênção, que tudo que põe a mão prospera. E às vezes nem se esforça tanto, mas colhe muita coisa. As coisas fluem, os céus estão abertos, parece que tem algo que o impulsiona constantemente. E isso é viver debaixo de bênção. E a bênção é resultado de obediência à palavra. Muito forte, muito forte. Sempre que não damos ouvido à palavra, vamos sofrer. E às vezes, até por ação do diabo. Às vezes como simples consequência do pecado. Mas sempre por permissão de Deus para nos trazer de volta. Sempre que me afasto da palavra, Deus me dará oportunidades de voltar. Talvez hoje é uma oportunidade para você que está me ouvindo. Talvez Deus está falando com você nessa hora. Volta para o centro da minha vontade, filho. Talvez Deus está te trazendo à memória momentos, situações em que você desprezou a palavra. Não, pastor, eu não desprezo a palavra. Pois é, se você não dá ouvidos a ela, se você não faz o que a Bíblia ensina e decide fazer contrariamente ao que está escrito na palavra, você está desprezando a palavra. O que devemos fazer, de fato? Esdras 7, versículo 10. Esdras, depois de todo aquele cativeiro em que o povo foi colocado por causa de não dar ouvidos à palavra, depois de muitos anos, 70 anos, o povo é liberado para retornar do cativeiro. E Esdras faz parte daquele processo, né? Zorobabel vai também, tem muitos que fazem parte daquele contexto ali, mas Esdras, quando ele é liberado para voltar, Esdras 7,10 diz assim: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus estatutos e ordenanças aos israelitas. O que fazer? Primeira coisa, em relação à palavra, precisa ser dedicado. Dedicar-se à palavra. Para tudo que é importante, nós separamos tempo. Nós nos dedicamos. Se você quer aprender um idioma, não tem como aprender um idioma sem se dedicar àquilo.
Se você quer aprender uma profissão, não tem como aprender uma profissão sem se dedicar àquilo. Tudo que você quer fazer na vida, se você quer ter êxito em alguma coisa, você precisa ser dedicado. Coloca na sua agenda a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, aprender a palavra, tem que se dedicar. E aí ele fala, a primeira coisa que ele se dedicou foi a estudar. Estude a Bíblia. A gente gasta tempo com tanta coisa que às vezes não acrescenta nada, não edifica nada. Às vezes a gente gasta tempo com coisas que até vão trazer algum benefício, mas nenhuma delas vai trazer um benefício eterno, como a palavra. Você pode estudar muitas faculdades, isso vai ser bom, mas a única coisa que vai trazer benefício para a eternidade na sua vida é a palavra. Você pode fazer um curso e isso vai abrir portas para você financeiras, ou você pode se dedicar a um aprendizado, isso até te dá autoridade numa área, mas somente a palavra vai te trazer benefícios eternos. Estude a palavra. A maioria das igrejas tem cursos. Sua igreja deve ter cursos bíblicos. Se você, às vezes, não tiver acesso a um curso bíblico, tem diversas formas de estudar a Bíblia de maneira online. Nós, ali na Família Viva, temos nosso seminário também na plataforma online. Entre em contato conosco ali, se você quiser, 3344.000, faz os nossos cursos online ou presencial. Participe de um grupo que estude a palavra, uma célula, um GC, um PG, GPS. Muitas igrejas hoje têm diversos nomes para grupos que vão compartilhar a palavra. Faça parte de um grupo que estude a palavra junto. Medite na palavra, na Bíblia durante a semana. Leia, não fique só se alimentando aos domingos apenas e se contentando com a porção da palavra que é compartilhada apenas aos domingos na igreja. Não estou dizendo e menosprezando a pregação de domingo de forma alguma, mas que você seja um estudioso da palavra durante a semana. Eu sempre ensino o método de meditação bíblica, você buscar a promessa, a condição e a aplicação num texto. É uma maneira excelente de você começar meditações bíblicas. Busque ali em um versículo qual que é a promessa, qual que é a condição, como eu aplico isso na minha vida. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Promessa, nada vai faltar. Condição, que o Senhor seja meu pastor. E aplicação, como eu encaixo isso no momento que eu estou vivendo. Se eu obedecê-lo como o Senhor, ele vai cuidar de mim como um pastor. Pronto, fiz uma meditação bíblica. Estude a palavra. Além de estudar, pratique a palavra. Aproveite as oportunidades do dia a dia. Amar, perdoar, ajudar o necessitado, dar para o reino, dar para pessoas. Obedecer. Ponha em prática. Independente do que você pense, a palavra é a verdade. Participe de grupos. Eu disse para participar, para aprender, mas participe também para compartilhar. Ore, pregue, testemunhe, convide pessoas. Aceite o processo de discipulado e de instrução, tanto para receber de alguém, como para compartilhar com outros. E ele ainda disse que decidiu ensinar. Estudar, praticar e ensinar a palavra. Discipule pessoas. Comece na tua casa, teus filhos, o cônjuge. Porque, na verdade, quem ensina é o marido ou a esposa. Na verdade, os dois são uma só carne. E eu penso que a gente precisa aprender um com o outro, estar sensível à necessidade do outro. A mulher sábia edifica a sua casa, e inclusive o seu marido. Então, a mulher tem capacidade de Deus para edificar o marido. Agora a Bíblia diz que o marido santifica a esposa, vai aperfeiçoando ela para apresentá-la para o Senhor.
Seja exemplo para as pessoas, decida ensinar a palavra, que as pessoas possam olhar para você e se inspirar. Tá faltando hoje crentes que são modelo para a sociedade, que inspirem pessoas a viver a palavra, que você assuma essa responsabilidade de ser modelo. Mais do que palavras, ensine com a sua própria vida. Quero terminar lendo novamente João 4. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber não volta a ter sede, mas não podemos parar de beber dessa fonte. Não podemos parar de nos saciar nela. A boa notícia é que a fonte está dentro de você. É por isso que não volta a ter sede. Porque quando eu aceito a água que Jesus me dá, Ele faz de dentro de mim jorrar um rio. E aí eu tenho, dia após dia, para saciar a minha sede e para saciar a sede de pessoas. Para viver plenitude na minha vida e para levar pessoas a viverem a plenitude através da palavra. Essa fonte jorra para a vida eterna. Na graça, o Espírito Santo nos revela e nos convence da palavra. E Ele está dentro de nós. Entregue sua vida para Jesus hoje. Volte para os caminhos do Senhor. Você que está nos caminhos do Senhor, decida viver de acordo com a palavra. E viva tudo aquilo que Deus tem para você. Toda a plenitude no corpo, na alma e no espírito. Uma fonte a jorrar. Deus abençoe você, em nome de Jesus.